Alfaiataria, como que a gente identifica uma peça de alfaiataria, como a gente pode identificar ou até mesmo um mestre alfaiate ou uma mestra alfaiate, sim, porque nós mulheres estamos ocupando essa profissão tão famosa e geralmente tão dedicada ao gênero masculino, tá? Temos cada vez mais mulheres alfaiates se formando, estudando, se especializando justamente para adquirir todo o conhecimento que um mestre alfaiate tem. Então vamos lá, como que a gente identifica uma peça de alfaiataria? Antes de mais nada, uma peça alfaiataria, ela tem uma estrutura, ela é representada por um tecido bem mais estruturado. Além do que, antes de mais nada, é preciso ser feito, ou a peça ser feita por um mestre alfaiate, ou uma mestra alfaiate, tá? A pessoa precisa ser alfaiate, não apenas saber costurar, ela precisa se formar em alfaiataria e estudar essas técnicas, porque além de tudo, são técnicas de acabamento, ou seja, tem um acabamento impecável, um caimento impecável, porque acima de tudo é feito sob medida, não é uma peça industrializada, prêt-à-porter, pronta para ser vestida. Ela é feita exatamente com as suas medidas, alinhando o seu corpo, alinhando toda a sua estrutura, juntamente com as técnicas de alfaiataria. A alfaiataria ela é composta por peças clássicas, né? Como por exemplo a camisa de botão, a calça alfaiataria, o blazer. E quando você vê uma peça dessa, ela te transmite elegância, sobriedade, segurança, poder, discrição, principalmente porque ela advém do armário masculino. Durante muito tempo, somente as mulheres ligadas a um ambiente mais formal e corporativo tinham a oportunidade de usar essas peças alfaiataria. Porém, hoje em dia está muito melhor, para nossa alegria, se tornou uma peça must have, ou seja, que a gente precisa ter no nosso armário, porque a gente pode usar isso no dia a dia, mesmo fora do ambiente corporativo. Encontramos também hoje em dia, né, que hoje a gente tem bastante esse fast fashion, que lançam algumas peças e denominam como alfaiataria, como por exemplo as calças de bengaline, tá? O bengaline ele tem uma característica bem peculiar em relação aos outros tecidos. Ele tem a sua elasticidade na direção do urdume, ao invés de ser na direção da trama, como a maioria dos tecidos, tá? Ou seja, ele tem muita elasticidade e ele acaba não tendo a estrutura necessária para ser chamada de uma peça alfaiataria, tá? E além do que, o bengaline acaba perdendo a elegância da vestimenta. O bengaline, por ele ser de alta elasticidade, ele é bem justo ao corpo. E a alfaiataria, ela é diferente de justo. Ela é ajustado ao corpo, ela é alinhado em um tecido mais seco, com caimento impecável. E o bengaline é bem diferente disso. Eu vou colocar uma foto aqui de uma calça bengaline, tá? E agora uma calça de alfaiataria. É uma coisa bem diferente da outra. Além do termo de alfaiataria ser usado incorretamente apenas para vincular o desejo das pessoas adquirirem a peça de roupa, o termo também alta costura, que você encontra em muitos ateliês por aí, muitos profissionais utilizam, eu faço alta costura. Não, amado, você não faz alta costura, você apenas faz uma peça com um acabamento bom. Mas isso nunca vai ser alta costura, porque no Brasil não existe. De fato, realmente, a alta costura existe apenas em Paris. Eu sou formada eu tenho várias formações de costura, como costureira, acabamentos. Estou me profissionalizando em alfaiataria e eu não vou poder falar nunca que eu faço alta costura, tá bom? Isso daí é um termo muito errado. Mas, afinal de contas, o que é alta costura? Bom, primeiro a gente vai começar pelo seguinte: quem que foi a pessoa visionária da alta costura, que implementou a alta costura no nosso dia a dia, no nosso mundo? O profissional mais conhecido como o pai da alta costura é o Charles Frederick Worth. É isso, eu acho que é desse modo que pronuncia, não tenho certeza, tá?
Ele foi o primeiro a utilizar materiais nobres para a elite de Paris. Ele vestia as pessoas, as mulheres de grande poder e dinheiro. Ele foi o primeiro profissional que implementou os desfiles utilizando modelos. Além de ter sido o primeiro a colocar etiquetas nas peças de roupas, isso é muito importante, tá? Ele é o pai da alta costura, Charles Frederick Worth, em Paris. A característica da alta costura, ela é o haute couture, né? Haute couture, certo? É a moda exclusiva feita à mão. Não se utiliza a máquina de costura, ou seja, você não vai encontrar ninguém aqui que produza as peças exclusivamente à mão, tá? Aqui no Brasil, se você colocou uma máquina reta, uma galoneira, gente, já errou, não é alta costura, porque ela é exclusivamente feita à mão, com materiais de altíssima qualidade, tá? E isso encarece tudo. Se você acha caro um metro de renda custar R$300, entenda que altíssima qualidade é mais caro do que isso, então você já não pode denominar o seu produto como alta costura. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui para mostrar para vocês o quanto é errado usar o termo alta costura, principalmente aqui no Brasil. Então vou ler para vocês aqui uma coisa que eu achei bem interessante, que eu já sabia, mas eu vou passar para vocês, tá? O órgão que define qual grife se enquadra nesse título ou não é a Federação da Alta Costura e da Moda, antiga Chambre Syndicale de la Haute Couture, tá? Não sei falar isso, não sei falar francês. Que revê o grupo de marcas anualmente, isso é muito sério. O termo é legalmente protegido e controlado e só pode ser usado pelas casas que receberam essa designação pelo ministro da Indústria na França. Tá? Há regras rígidas para fazer parte deste título, como ter um ateliê em Paris, empregar ao menos uma equipe em tempo integral de 15 pessoas, fazer as peças sob encomenda com ao menos uma prova de roupa e apresentar suas coleções publicamente 2 vezes ao ano, com ao menos 35 looks para dia e noite. A seguir, a lista das principais regras e exigências. Vamos lá. Eu vou ler isso daqui para você porque é muito interessante. Matéria-prima de alta qualidade. Feitos 100% à mão. Não se utiliza máquinas de costura. Todo o processo é feito de forma artesanal, sem uso de máquina. Acabei de falar isso. Modelos únicos, tá? Se você está copiando uma peça de roupa, já não é alta costura. É necessário apresentar 2 coleções anuais com no mínimo obrigatório de 35 modelos. Ter sede em Paris, num prédio com no mínimo 5 andares, entre as avenidas Champs-Élysées, Marceau e Montaigne, sendo que um desses andares deve ser específico para desfiles e outro salão preparado para atendimento das suas clientes. Ter uma equipe fixa de profissionais altamente qualificados. Ter pelo menos um rótulo de perfume e linha de acessórios e sapatos no Pret-a-Porter, linhas de produtos prontos, tá? Prontos para vestir. Ou seja, gente, quando a gente vê um ateliê falando alta costura, em primeiro lugar, a pessoa não sabe o que está fazendo, tá? Eu sei que a gente quer colocar importância no que a gente faz, a gente quer colocar preço, valor, valorizar o nosso produto, mas a gente tem que usar da maneira correta, ou seja, alta costura não existe aqui. Quando você vê alguém falando alta costura, eu faço alta costura. Não, você faz uma roupa muito bem feita, você faz uma roupa de festa muito bem feita, mas você não faz alta costura. Não se engane, não se deixe ser enganado. E a alfaiataria também. Então, o que você aprende disso tudo? Que a alfaiataria, em primeiro lugar, precisa ser feita por um alfaiate, tá? E a alta costura, você precisa ter vários requisitos, como, por exemplo, uma sede, tá? Um ateliê em Paris, de no mínimo 5 andares, com no mínimo 15 profissionais altamente qualificados, com matéria-prima de altíssima qualidade, além de ter uma linha Pret-a-Porter com sapatos, perfumes, etc. Fazer 2 apresentações, né, anuais, no mínimo. Ou seja,
Muita coisa a gente compra como alfaiataria que não é alfaiataria. E muitas vezes profissionais da costura se denominam como alta costura quando não são, tá? Em primeiro lugar, um dos requisitos é não costurar na máquina, é costurar à mão. Agora imagine você fazer um vestido, por exemplo, todinho à mão. Gente, isso é caríssimo. Isso é alta costura de verdade, porque você não vai levar um dia para montar um vestido.